studied last week Semana passada estudamos Paul's journey on that first boat. a primeira viagem de Paulo naquele navio. And we were studying the history of Caesarea E nós estávamos estudando a história de Cesareia to Myra. para Mirra. And they stopped at Sidon. E eles pararam em Sidon, And past Cyprus, passaram por Chipre, and we identified these as 9/11. Sorry, time of the end, 1989. e esses identificamos como sendo o tempo do fim, 1989. 9/11, Midnight Cry, and Sunday Law. Logo, 11 de setembro, clamor da meia-noite e decreto dominical. What I want to spend the majority of today's study on is the Sea of Cilicia and Pamphylia. A grande parte do estudo de hoje eu gostaria de passar falando sobre o Mar de Cilícia e Panfilha. This period of time between Midnight Cry and Sunday Law. Aquele período de tempo entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical. We understood that Cilicia meant what? Nós chegamos a entender que Cilícia significa o quê? It meant to overturn. Significa ao revés ou virar. Pamphylia meant a nation made up of every tribe. Panfilha significando uma nação composta de todas as tribos. You all remember that? Todos vocês lembram disso? So from Midnight Cry to Sunday Law, we have this overturning and the nation made up of every tribe. Então, do clamor da meia-noite até o decreto dominical, temos esse ao revés, esse derrubar, overturning, and Nation made up of every tribe. e as nações e a nação que é composta de todas as tribos. So we have two themes for our line. What were they? What were our two men? Tínhamos dois temas para a nossa linha. Quem que eram esses dois nomes, esses dois homens? We have Felix Félix, temos Félix and Agrippa. e Agripa. What does Felix represent? A quem representa Félix? The United States. The USA. Os Estados Unidos da América. So before we tackle Agrippa, I want to consider the United States. Então, antes da gente começar a falar sobre Agripa, eu quero falar sobre os Estados Unidos. So considering the USA, if we take this history Midnight Cry to Sunday Law, Então, considerando os Estados Unidos, se a gente pegar essa história do clamor da meia-noite até o decreto dominical, this is the story of the United States. essa é a história dos Estados Unidos. And what's falling in this history? E o que está em decadência nessa história? Overturned. Ao revés, And what's coming up? e o que está sendo levantado? United Nations. The United Nations. As Nações Unidas. So between Midnight Cry and Sunday Law, the United States is falling as the United Nations is rising. Então, temos entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical os Estados Unidos caindo e as Nações Unidas subindo. We have quite a bit of logic in this movement to demonstrate that. Temos suficiente lógica nesse movimento para demonstrar isso. It begins to fall at the Midnight Cry, and at Sunday Law, what happens? Começa a cair no clamor da meia-noite e o que acontece no decreto dominical? Cai por completo. A ruína. The ruin is complete. A ruína é completa. National apostasy. National apostasy. Apostasia nacional. The ruin is complete. A ruína completa. Judgments. Juízos, judgments. And considering Revelation 17, E considerando Apocalipse 17, o
uma tríplice união, threefold union. Okay. We have the sixth head transferred to the seventh. Temos a sexta cabeça sendo transferida para a sétima. The sixth kingdom of Bible prophecy O sexto reino da profecia bíblica ends and the seventh begins. se encerra e começa o sétimo. Something to consider. Uma coisa a se considerar: Who is heading the sixth head? Who's King. leading it? quem está lidando a sexta cabeça? The United States, Os Estados Unidos, led by who? sendo lidados por quem? Donald Trump. Who's leading the seventh? Donald Trump. Quem está lidando o sétimo? The United States, led by Trump. Os Estados Unidos, guiados por Trump. So what changes between the sixth and the seventh head? O que está mudando entre a sexta e a sétima cabeça? Because this is the world led by the United States and Donald Trump, and this is the world led by United States and Donald Trump. Porque o sexto é o mundo sendo lidado por Donald Trump e o sétimo, da mesma forma, o mundo sendo guiado por Donald Trump. Yes, Lara? Sim, irmã Lara, com o microfone, por favor. A minha pergunta, eu tenho uma resposta e uma pergunta, mas So I have an answer and a question. hoje o Trump ele já lidera os Estados Unidos, mas ele já tem uma certa liderança sobre o mundo. So today, Donald Trump, he's leading the United States, of course, but he has also attained a certain leadership in the world yet already. É assim? Então, eu acredito que para o sétimo, So I believe for the seventh, tipo, hoje o mundo meio que rejeita a liderança de Trump. you can Luta say muito that the contra. world at this moment is kind of rejecting Trump's leadership. Eu acho que de alguma maneira o sétimo, quando a ONU estiver no poder, eles vão aceitar, não todo mundo, mas uma parte maior. And so what I see is that somehow in the UN they will come to accept his leadership. Maybe not all of them, but the great majority. E eu acho que vai ter a figura do Papa também. Hum? Junto. Eu acho que vai ter a figura do Papa também, mais marcante do que o Trump. And somehow the personage of the Pope will be somehow important also. Okay. Bom, And the question? qual era a pergunta? Era a primeira. The first one. I must have missed the question mark. Provavelmente eu perdi esse Não, ponto era de assim, interrogação. se hoje ele já dominava o mundo. If he's actually leading the world today. The United States, I think, leads the world today. Os Estados Unidos, sim, eu acho que lideram o mundo hoje. We still say that if the United States sneezes, the world catches a cold. Continuamos dizendo que se os Estados Unidos espirra, o mundo todo acaba ficando resfriado. Question, for those of you that have watched the studies on World War II, Uma pergunta para aqueles que assistiram os estudos sobre a Segunda Guerra Mundial. what date marks the midnight cry? Qual data está marcada para o clamor da meia-noite? What date would mark Panium? Qual data marcaria Panium? So you have a war between the king of the north and the king of the south, Então você tem uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul, between Russia and Germany. entre Rússia e Alemanha. Russia's the king of the south, Germany's the king of the north. Rússia sendo o rei do sul e Alemanha sendo o rei do norte. That is a history of failure. Failure, Failure. ok? Yeah. Isso é uma história de falha. So in a history of success, Então, what would mark Panium? uma história de sucesso, o que marcaria Panium? Okay. I'm just going to say it and not give the logic now because that's another study. Eu vou simplesmente responder e não vou dar para vocês a lógica, porque isso seria um outro estudo.
But you have a war that begins on a western front and then begins on an eastern front. Você tem uma guerra que começa na fronteira ocidental e outra que começa na fronteira oriental. And then it ends in 1945. E ela termina em 1945. 1945 is the Midnight Cry, or Panium. 1945 é o Clamor da Meia-Noite ou Panium. So in history of success, we would say Hitler won 1945. Então, numa história de sucesso, diríamos que Hitler ganhou em 1945. So I agree with most of your sentiments. Então, eu concordo com a maioria do que você expressou. The part I'm questioning is how we phrase, how we develop this concept of the world accepting Trump. Mas a parte que eu questiono é como desenvolvemos esse conceito do mundo chegando a aceitar Trump. What is restraining Nazi Germany before 1945? O que está restringindo a Alemanha nazista antes de 1945? Before 1945. Antes de 1945. Acho que a Rússia comunista, ou Sim, comunismo. Communist Russia? Yes, Russia. Sim, Rússia. Russia's restraining Nazi Germany. Rússia está restringindo a Alemanha nazista. So if Hitler won in 1945, that restraint is removed. Então, if he had won, If he had Yeah. won in 1945, se Hitler tivesse ganhado em 1945, essa restrição teria sido removida. so do the world leaders then start to like Hitler? Mas será que os líderes do mundo então teriam começado a gostar de Hitler? Do they suddenly agree with his beliefs? Será que de repente teriam começado de concordar com as convicções dele? What would the world have looked like if Hitler won World War II? Com que o mundo teria com que se pareceria o mundo se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial em 1945? Sadness? Tristeza. By us, by the world, by... Tristeza pelo mundo, The Nazis in ou Germany? nossa, ou dos nazistas na Alemanha, by world leaders? ou pelos líderes mundiais, pelo Ocidente e Rússia. What I'm suggesting is that if Donald Trump wins World War III, like Hitler could have won World War II, O que estou sugerindo? Se Donald Trump chega a ganhar a Terceira Guerra Mundial, assim como Hitler pudesse ter ganhado a Segunda Guerra Mundial em 45, then what does that seventh head look like? com que então se parece essa sétima cabeça? Because I think we've been trained to believe, or we've trained ourselves, or been trained, Porque eu creio que nós fomos treinados, nós treinamos para pensar to think that it looks like some collection of globalist leaders que isso se parece com grupo assim de líderes globalistas funded by Soros and the Rothschilds, que são de alguma forma apoiados ou fundados pelos Rothschilds e what was the first one? George Soros Soros and the Rothschilds, e os Rothschilds to bring about some type of globalist liberal agenda. para implementar alguma forma de agenda liberalista globalista. And that's what somehow the United Nations looks like. E é com isso com que se parece às Nações Unidas de alguma forma. But if we follow the history of World War II, Mas se nós seguimos a história da Segunda Guerra Mundial and what Spirit of Prophecy already tells us about Sunday law in this history, e o que o Espírito de Profecia já nos conta sobre o decreto dominical em nossa história, this is the rulership of a dictatorship. isso será o governo de uma ditadura. So in this history, there's a restraint by Russia. Então, nessa história, temos a restrição pela Rússia. Russia is defeated at the Midnight Cry, but it also
doesn't die till Sunday law, A Rússia perde no clamor da meia-noite, mas ela não chega a morrer até no decreto dominical. and now the United Nations is not this globalist agendaed liberal leadership. E agora as Nações Unidas não são aquele governo liberalista, globalista, But now they have a new type of leader. mas agora eles têm um novo tipo de líder. So, in the sixth head of Bible prophecy, Então, na sexta cabeça da profecia bíblica, Donald Trump says we're going to build a wall on the southern border, temos Donald Trump dizendo que nós vamos construir um muro no extremo sul do país and that Mexico is going to pay for it. e que México vai pagar por isso. And Mexico says, no, we won't. México diz, não, não vamos. And in the seventh head of Bible prophecy, E na sétima cabeça da profecia bíblica, Donald Trump says we're going to build a wall on the southern border and Mexico is going to pay for it. temos Donald Trump dizendo, vamos construir um muro no sul do país. Is E Mexico- quem vai pagar é México. Is Mexico going to pay for it? E será que México vai pagar? Yes. Sim. When there's no other global superpower to counter the United States, Quando não há outro poder global, grande poder mundial global, Donald Trump won't just be a dictator of the United States. para contrariar os Estados Unidos, então Donald Trump será simplesmente o ditador dos Estados Unidos. So when he wants a Sunday law passed, Então, se ele quiser passar um decreto dominical, who's going to counter that? quem se colocará em contra isso? Russia? When? If Trump wants a wall on the southern border in this history, Se nessa história Trump quer o seu muro no sul, the other countries don't do what he wants. os outros países não fazem o que ele quer. But over in this history, they start bending to his will. Mas naquela história, eles vão começar a se inclinar debaixo da sua vontade. So over here, when he wants a Sunday law, Então, se ele quiser a sua lei dominical lá no final, he gets his way. ele consegue o que ele quer. We have this internal concept of first the church and then the world. Nós temos esse conceito de primeiro a igreja e logo o mundo. Take that concept externally. Vamos aplicar esse conceito para o externo. Compare and contrast. Comparar e colocar em contraste. First a dictator in the United States, Primeiro um ditador nos Estados Unidos and then a dictator in the world. e logo um ditador no mundo. First the United States and then the UN. Primeiro os Estados Unidos e logo as Nações Unidas. Onde você colocou o ditador para o sexto reino? Em qual período? Where are we marking the beginning of a dictator? Quando marcamos o começo da ditadura? Yes. Microfone. Microphone. s'il te plaît. I'm not sure I understand well. You say that for the moment the USA is not the leadership of the world. Então você disse que no momento os Is Estados not? Unidos I would não say they são are. líderes? You say they are, They are the leadership of the Sim, eu world. digo que sim, são os líderes do mundo. so they are the leadership on the world, Então são eles os Do you líderes do agree with mundo? that? Você Não. concorda? and Não. after they are the leadership of the seven head Sunday law until. Então, ok. depois eles chegam a ser os líderes da sétima cabeça no decreto dominical? I don't see them as the leader of the world at the moment. Então, no In momento, the- eu in não the- os vejo como os líderes mundiais. In the same example you gave for the wall of Mexico, I don't see them as the leadership of the world. Então, Aonde- nesse mesmo exemplo que você deu sobre do muro e México, eles não se parecem com um líder do mundo. When I say leaders, are you expecting a dictatorship? Because that's what you're describing. Porque quando eu digo líderes, será que você espera uma
ditadura, porque aquilo que você Não. escreve é ditadura. Because if No. Trump was to say he wants a wall and Mexico was forced to do it, that's a dictatorship. Porque se Trump quer o seu muro e México tiver que construir seu muro forçadamente, então isso seria uma ditadura. To say that he's the leader of the free world doesn't mean that that is under a dictatorship where every country does what he wants. E sendo ele o líder do mundo, no mundo livre, isso não quer dizer que ele é um ditador. It's not my fault. During the Sixth Kingdom, I don't see it like a dictator, that's all. But it's not my fault when I see what you express. It's not my fault at all. Então, eu só não vejo a ditadura no sexto reino, se eu entendi Because certo. as the model I see at the moment, if even though the USA says something, the world do not follow him. But while I understand, it's at the Sunday law when they will say something, then the world will follow what they will say. So maybe I'm wrong, but this is how I understand it so far. Então, o que eu vejo no momento é que quando os Estados Unidos quer fazer alguma coisa, o mundo não está seguindo. E no sétimo reino eu vejo que eles vão falar e o mundo vai seguir. Mas, enfim, Maybe it's different in France. talvez seja diferente na França. But when George Bush decides to go to war with Iraq, Mas quando Bush decidiu ir contra o Iraque, against all established UN protocol, contra qualquer protocolo estabelecido pela Nações Unidas, then it's about being French because he pointed to Australia and we said yes. né? França, no caso, estava contra, mas a Austrália, sim, aceitou essa proposta. But I would suggest in this history, France won't say no. Eu sugiro que naquela história, França não vai falar não. Neither will Iran or Syria. E tampouco vão se opor Irã ou Síria. Yes, Sister Lara? Sim, irmã Lara. Temos 2 microfones, talvez a gente... Be the last question on this subject because I want to get to a couple of Isso é a points. última pergunta sobre esse assunto, porque eu ainda tenho algumas coisas para concluir. O Trump, no 11/9, ele vai se tornar ditador nos Estados Unidos, certo? So on 11/9, Trump will become dictator of the United States, right? Mas, logicamente, como ele já tem, ele vai ter muita oposição. Logicamente, como ele já tem, ele vai ter muita oposição But mundial. Obviously, as he already has, there will be this opposition all over the world. Como ele vai chegar a se tornar ditador do mundo? How will he become the dictator of the world Se ele tem muita oposição, é por causa do Papa que vai... if he has all this opposition? Is it because of the Pope? I don't think it comes down to choices. Eu não acho que isso vai acabar sendo uma questão de escolha. I would say he's a dictator right now. Eu diria que ele já é ditador agora, But I'm not wanting to deal with the prior history because that's different lines. mas eu não quero lidar agora com a história prévia, porque isso são outras linhas. But we can mark, like you said, a dictatorship 11/9. Mas podemos marcar o seu comércio da ditadura para o 11/9. What I want to note about Midnight Cry to Sunday law and this model O que eu gostaria de ressaltar aqui sobre essa história do clamor da meia-noite até decreto dominical, sobre esse modelo, is that we're going from 1% to 100%. que nós estamos passando de 1% para 100%. As a dictator of the world, the rise of the United Nations headed by Trump. Então, como ditador do mundo, a ascensão das Nações Unidas sob liderança de Trump. I want to go on a small diversion. Eu quero ir com vocês para um pequeno caminho, Microphone. um tema extra. Just a small point of clarification for Sister Shemaine. Um pequeno ponto para esclarecer para a irmã Chimene. The reason why, since I think 2014, France has been attacked 20 times by Islam
Uma das razões por que França, desde 2014, foi atacado por volta de 20 vezes por islamistas radicais, and most European countries haven't been touched, e a maioria dos países europeus nem sequer foram tocados, it's because when America said jump, France obeyed. é que quando They obeyed. quando os Estados Unidos falaram pula, eles obedeceram. I want to add a few of my thoughts to what Elder Parminder has shared, particularly the last two presentations. Gostaria de acrescentar alguns pensamentos àquilo que o irmão Parminder compartilhou, em especial as últimas duas apresentações. We've had an in-depth look of Leviticus 26 and Daniel 11:40 to 45. Nós olhamos de perto a Levítico 26 e Daniel 11, 40 a 45. And what have we seen are the mistakes that we keep falling into? E o que temos identificado como sendo os erros que estamos caindo vez tras vez? What are we not considering when we just make that about 25, 20 years? O que não estamos considerando quando fazemos nossas aplicações sobre os 2520? The original application. Yes, I would consider also the story behind it. Sim, eu também consideraria a história por trás disso. We're just seeing a symbol and pulling a symbol. Então nós vemos um símbolo e pegamos simplesmente esse símbolo. We should be aware that we're getting close to this period of history. Nós deveríamos estar cientes que nós estamos nos aproximando a esse período de história. And I want us to consider what we've applied internally to the external as well. E eu gostaria de que consideremos aquilo que temos aplicado para o interno, que apliquemos isso também para o externo. If we're going to be educated into the history of, let's say, Leviticus 26, Se vamos imaginar que estamos nos educando na história de Levítico 26, I'd like to encourage us to be educated on current events. eu gostaria de encorajá-los também de se educarem também sobre a história dos eventos atuais. Because those current events are us walking through prophecy. Porque esses eventos atuais estão nos lidando pela profecia. And I think many people think we should be, or it's okay to be uneducated about these things. E eu creio que muitas pessoas acham que não tem problema, ou que até deveríamos não estar educados sobre essas coisas. Or worse than uneducated, O pior do que não educado, we take hold of our personal biases and ideas, nós nos apegamos às nossas ideias preconcebidas e ideias, and dig out some conspiracy theories. e a gente vem e chega com alguma teoria de conspiração. And then those impact our prophetic message. E essa, então, vai acabar tendo seu impacto na mensagem profética. So our internal methodology says that if we're going to understand 2520, Então, nossa metodologia interna nos diz assim, que nós queremos entender os 2520, or a quote of Ellen White, ou uma citação de Ellen White, we should understand the context nós deveríamos entender o contexto and what is happening in that period of history. e o que está acontecendo naquele período de história. But we tend to do things like see the Syrian proxy war, Mas nós fazemos coisas do tipo de olhar para a guerra por procuração na Síria. and just pull proxy war, and we're okay with that. A gente pega então essa palavra-chave guerra por procuração e isso nos basta. Does anyone here know why it's a proxy war? Alguém de vocês entende por que é uma guerra por procuração? Sister Lara? Irmã Lara?
Eu vou dar os conceitos que eu tenho, mas eu não estou certa se é exatamente isso. So I will portray some concepts I have, but I'm not really sure about all É this. quando dois países, duas potências, She's about to explain the proxy war. Syria or the proxy war? Syria. Ela quer que Ah. eu explique sobre a situação na Síria. o que eu sei So what I know, é que a gente tem os rebeldes we have the rebels, sendo apoiados pelos Estados Unidos, which are supported by the United States. e o governo We have the government, sendo apoiado pela Rússia. being supported by Russia. So the United States supports the rebels and Russia supports the government. Então, os Estados Unidos apoia os rebeldes e a Rússia o governo. E eu acho que basicamente os Estados Unidos começou a apoiar os rebeldes quando começou com informação antes de dar armas. Parece. Como Com, a com, última informa informação com informação antes de dar armas. antes de dar armas. okay. So I think the United States started supporting the rebels in first place with information before actually delivering arms or weapons. So this is a really terrible map of the Middle East, or some of it. Esse é mapa bem terrível do Mediterrâneo. This is the Persian Gulf. Esse é o Golfo da Pérsia. This is the Mediterranean Sea. Esse é o Mar Mediterrâneo. Up here somewhere is Greece. Aqui em cima, em algum lugar, é Grécia. In my terrible map. Esse mapa simples. One of the main reasons that Russia is able to wield such political influence Uma das razões principais por que a Rússia pode ter tanta influência política is that it supplies 1/4 of Europe's natural gas. é que eles dão 1/4 do gás natural da Europa. Its largest company, Gazprom, sells 80% of its gas to Europe. A sua maior empresa de gás vende 80% da sua produção à Europa. And there are established pipelines to pump it from Russia into Europe. E tem gasodutos, chama, não? Que estão lá fixos, estabelecidos, que levam o gás até a Europa. So when it has a controversy with a particular region, Então, quando existe alguma controvérsia com alguma região particular, as they did in both Georgia and Ukraine, assim como foi o caso com a Geórgia e Ucrânia, they just turn the tap off. eles simplesmente fecham o registro. And thousands of people can't heat their homes or cook their food. E milhões de pessoas vão acabar ficando sem poder aquecer a casa e sem poder preparar sua comida. So Europe lives in fear knowing that Russia can just turn off its gas. Então a Europa vive naquele medo que a Rússia pode simplesmente fechar o registro e não mandar mais gás. And it's one of the reasons they're so nervous to retaliate against Russia. E uma das razões porque eles estão tão nervosos, preocupados de se opor à Rússia. So there is this struggle between Russia and Europe and the West. Então temos esse conflito entre a Rússia, a Europa e o Ocidente, Over gas. que é sobre gás. Because as Obama said publicly in 2014, Como Obama disse publicamente em 2014, to restrain Russia, they need to get gas into Europe. para poder restringir a Rússia, eles precisam achar uma maneira de levar gás para a Europa, That comes from another source than from Russia.
que viria de uma outra fonte que não seja a Rússia. But if they were to build pipelines and get gas into Europe, Mas se eles tivessem que construir gasodutos para levar gás até a Europa, Russia would lose a significant amount of global power. se eles fizessem isso, a Rússia perderia uma porcentagem significante de influência global. They would lose a lot of leverage. Isto diminuiria de forma significante a sua vantagem ou o braço de força, não? Que eles têm. So down here in the Persian Gulf, there's quite a lot of gas, natural gas reserves. Então, aqui no Golfo da Pérsia tem uma grande quantidade de gás natural. Some of these are controlled by Iran, Parte disso é controlado por Irã, and some are controlled by Qatar. e outra parte é sob controle de Catar. Who is Iran allied with? Irã é aliado a quem? Iran is allied with Russia. Irã é aliado com Rússia. Who is Qatar allied with? Com quem Catar está aliado? Estados Unidos. The United States has one of their largest military bases in Qatar. Os Estados Unidos têm uma das suas bases militares maiores em Catar. At least the largest for that region of Middle East. Ou pelo menos uma das maiores para aquela região do Meio Oriente. So the Qatar and the United States are closely allied. Então, Catar e os Estados Unidos são intimamente aliados. In 2009, Qatar put out a proposal. 2009. They put out a proposal. 2009, Catar lançou uma proposta. What they proposed is that they would build pipelines from their gas reserves A proposta foi que eles construiriam gasodutos a partir das reservas de gás deles, up through this region and into Europe. subindo por toda aquela região até a Europa. Europe would have gas supplied straight from the Persian Gulf, A Europa teria gás diretamente do Golfo da Pérsia, bypassing Russia. assim passando por alto a Rússia. There's one problem with that. Há apenas um problema com isso. Where's Syria? Aonde fica Síria? And if you want to get gas pipelines from Qatar to Europe, where do you have to go through? E se você tivesse que levar gasodutos de Catar para a Europa, você teria que passar por qual região? And who is Syria allied with? E Síria é aliada com quem? So, when they asked Syria Então, quando eles perguntaram para a Síria, to allow pipelines through their country, what does Syria say? quando pediram permissão de levar seus gasodutos pelos países deles, será que eles responderam? No chance. Sem chance. Shortly after it rejected that offer by Qatar, Logo depois que eles rejeitaram essa proposta feita por Catar, Iran decided to make their own offer. Irã decidiu fazer sua própria proposta. And just like Qatar, they needed it pumped through Syria. E da mesma maneira como o Catar, eles também teriam que levar esses gasodutos pela Síria. And Syria suddenly decides it doesn't mind pipelines in its country. E de repente a Síria disse que não tem nenhum problema ter os gasodutos passando pelo país deles. Why is it willing to accept Iran's pipelines? E por que eles estariam dispostos a aceitar os gasodutos do Irã? Controlados pela Rússia. Russia doesn't mind this so much because Iran is an ally. A Rússia não se importa muito com isso, porque Irã é um aliado. And Iran's gas supplies are also a lot smaller than Qatar's. E também as reservas de gás do Irã são muito menores do que as reservas que Catar tem.
So in 2012, Assad accepts Iran's proposal. Então, em 2012, Assad chega a aceitar a proposta do Irã And they sign a contract to build a pipeline from the Persian Gulf into Europe. e eles assinam, então, um contrato para levar gasodutos do Golfo da Pérsia até a Europa, Worth about $6 billion. com valor de cerca de 6 bilhões de dólares. So it's not a coincidence that in 2011, Então, não é coincidência que em 2011, there's this sudden drive to overthrow the Syrian government. de repente, tem esse ânimo de derrubar o governo da Síria. It's believed that in the first few years of the civil war, Acredita-se que nos primeiros poucos anos da guerra civil na Síria, Qatar funded about $3 billion into the rebel groups in Syria. que Qatar chegou a apoiar os rebeldes com em torno de 3 billion, 3 billion. 3 bilhões de dólares para os rebeldes. It's also worth noting Turkey, Também vale notar que a Turquia, which in a really bad map is up here. que nesse mapa rudimentar seria aqui em cima, So Turkey is also funding the rebel groups. que a Turquia também está apoiando os rebeldes. Why? Por quê? Because if Qatar builds this pipeline, Porque se Qatar construísse esse gasoduto, they would go through Syria and Turkey. eles teriam que passar pela Síria e Turquia. This would earn Turkey a lot of money. Isso daria muito dinheiro à Turquia. So Turkey, which is Erdogan, Turquia, que tem Erdogan como presidente, are funding and supporting the rebel groups and its believed ISIS eles estão apoiando os rebeldes na Síria e acredita-se também a ISIS to overthrow Assad. para derrubar Assad. So even this conflict in the Middle East E então, mesmo tendo esse conflito no Meio Oriente, is extremely significant. na verdade, esse conflito ele é extremamente significante. Russia's influence over Europe A influência da Rússia sobre a Europa and the balance of power in the Middle East e sobre o equilíbrio de poderes no Meio Oriente come down to who wins that civil war. acaba se resumindo a quem vai ganhar essa guerra civil. And there's a fair amount of material out there Existe suficiente material lá fora to support the fact that this is not about a pro-democracy. que isso não tem nada a ver com a questão de pró-democracia. It's not just about overthrowing Assad Não é somente sobre derrubar Assad or defeating ISIS, ou derrubar ou ganhar contra a ISIS. which is why Russia has been the ones bombing ISIS primarily. É por isso que a Rússia tem sido primariamente aqueles que estavam bombardeando a ISIS. They need to prop up the Syrian government. Eles precisam apoiar ou reforçar esse governo sírio. So because of Syria's location, it is a strategically important ally. Então, por causa da localização da Síria, ele se torna um aliado estrategicamente importante. Just as Afghanistan was in that 10-year proxy war. Assim como o Afeganistão também foi naquele período de 10 anos de guerra por procuração. Did everyone follow that history? Será que todo mundo seguiu essa história? The reason why I think we should be familiar with these things A razão porque eu creio que deveríamos estar familiarizados com essas coisas is that it adds a great deal of strength to our prophetic message. é que isto acrescenta uma grande quantidade de força à nossa mensagem profética. Because I think most of us that have looked at those studies
Eu creio que a maioria de nós que olhou para esses estudos have accepted that this isn't a hot war. chegou a aceitar que isso não é uma guerra quente. This is It is not. not a Okay? hot war. Não é uma guerra quente. This is a campaign for global influence and domination. É uma campanha sobre influência global e domínio, Which makes these types of dynamics much more important and relevant. que torna esse tipo de dinâmica muito mais relevante e importante. It might seem like we have to keep up with a lot. Parece, Keep up with a lot of information. parece que é necessário que estejamos informados com bastante informação atual. But we covered this whole dynamic in 20 minutes. Mas essa dinâmica toda estamos cobrindo aqui em 20 minutos. And it's been raging for nearly 8 years now. E isso está acontecendo já por quase 8 anos já. And it's part of our prophetic message. É parte da nossa mensagem profética. So we should know the background. Então nós deveríamos saber o fundo dessa história. Sphere of influence and a proxy war paralleling Afghanistan. Ok, quando ela perguntou por que isso faz parte da nossa história profética, isso se refere à esfera de influência em ligação à guerra por procuração no Afeganistão, isso sendo um paralelo. So towards the end of last year, Então, mais para o fim do ano passado, Donald Trump decided that he would pull all of his troops out of Syria. Donald Trump decidiu que ele retiraria todas suas tropas da Síria. And some of us said that this was a victory for Russia. E alguns de nós dissemos que isso foi uma vitória para a Rússia. And most of the people in the movement that I spoke to couldn't see why that was the case. E a maioria das pessoas com quem eu falei, que fazem parte do movimento, não puderam ver por que isso seria o caso. Our own lack of knowledge impacts how we view these prophetic events now. A nossa própria falta de conhecimento influencia como nós percebemos esses eventos. So I think it's important that we look into these events. Então, creio que é importante que nós olhamos para esses eventos. We could understand 1989 and 9/11, Poderíamos entender 1989 e 11 de setembro, and we're able to understand both of them without going into conspiracy theories. e podemos entender os dois sem ter que entrar em teorias de conspiração. We need to be able to do the same now. Precisamos ser capazes de fazer o mesmo agora. Understand what's currently happening without preconceived ideas and conspiracy theories. Entender o que está acontecendo atualmente sem ideias preconcebidas ou teorias de conspiração. Back to our Sea of Cilicia and Pamphylia. Então, de volta para o mar de Cilícia e Panfilha. Are we content with the external? Vocês estão satisfeitos com o externo? This is the story of Felix. Essa é a história de Félix. Then let's consider Agrippa. Vamos então considerar Agripa. What are our rules of parables? Quais as nossas regras de parábolas? Sister Lara? Irmã Lara? Seria uma pergunta que ajudaria a gente a entender melhor. Enfim, It's queria a saber, question I have, just to understand things better. gostaria de pedir fontes confiáveis para a gente estudar isso fora das aulas, como a gente está numa guerra de informação e tal. So what I'm asking for, could you give us some resources, information there where we can actually go and read, when we want to study these things out of the scope of the class? Definitely. Com certeza. I have some documentaries saved on my computer.
Tem alguns documentários que eu tenho gravado no computador, that can be easily transferred to a thumb drive. que eu sem problemas poderia passar para um pendrive They're good quality. e são de boa qualidade. So this is Felix. Who else is the theme of our ship? Who else is the Theme? theme? Isso é Félix. Que mais é o tema do nosso navio? Agrippa. Agripa. And what do we need to do now to our two lions, our two men? E o que precisamos fazer agora a essas nossas duas linhas, os nossos dois homens? When we have these two men, Quando temos esses dois homens, what do we then do? o que fazemos então? Comparação em contraste. We put them in contrast. Compare and contrast. Comparison. Comparar e colocar em contraste. So between Midnight Cry Então, entre o clamor da meia-noite and Sunday Law, e o decreto dominical, who falls? quem cai? Agrippa, and in application, Agripa, e na aplicação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. the Adventist Church. A Igreja Adventista. What I want us to consider is who is rising up. O que eu gostaria de que vocês considerem é quem está se levantando. So the United States is falling, Os Estados Unidos estão caindo and this nation made up of every tribe is rising up. e essa nação composta por todas as tribos está se levantando. The Adventist Church is falling. A Igreja Adventista está caindo. We need to consider what is rising up. Precisamos considerar o que está sendo levantado. To consider that, I want us to look at a study Para considerar isso, quero que olhemos para um estudo called The Joining of the Two Sticks. que se chama A Junção das Duas Varas. In 723 BC, Em 723 a.C., what happened? o que aconteceu? Israel was scattered. Israel foi espalhado. The northern tribe was scattered, Os tribos do norte foram espalhados and they went into the world. They weren't regathered. e eles foram para o mundo. Eles não foram juntados mais. This is the 10 tribes. Essas são as 10 tribos. And then down here, E aqui embaixo we have the two tribes, the southern tribes. temos as duas tribos do sul. And they were scattered as well. E eles também foram espalhados. But then they were regathered. They remained God's people. Mas eles foram juntados e eles continuaram o povo de Deus. So, how we understand the joining of the two sticks Como entendemos então a junção dessas duas varas? is that there comes a point where God's people reunite. Porque, então que chega um ponto em que o povo de Deus será reunido. And God's people who are scattered throughout the world rejoin his church. E o povo de Deus que estava espalhado pelo mundo vai se juntar novamente à igreja. And because of a story, E por causa de uma história, we call that the joining of the two sticks, nós chamamos isso da junção das duas varas, which has the following concept. que tem o seguinte conceito. It says that these two tribes Diz que essas duas tribos are like one stick, são como uma só vara. and these 10 tribes are another stick. E essas 10 tribos são outra vara. So as you would graft onto a tree, Assim como nós faríamos um enxerto numa árvore, you would say that then these 10 tribes were the graft, diríamos que essas 10 tribos seriam o enxerto and you're going to reconnect them. e você então iria conectá-los novamente. The two tribes and the 10 tribes coming together, connected, one branch. As 10 tribos e as
duas tribos serão novamente conectados, formando então só ramo. And for those of you that know the study, what do we call these two tribes? E para aqueles de vocês que conhecem o estudo, como chamamos essas duas tribos? Who are the two that travel through history in application? Quem são essas duas? Who are, pardon me? The two who are? The two that travel through history at the end of the world. Aqueles que passam pela história até o fim do mundo. SDA, Igreja Adventista. SDA, why two? Why is two marked? Mas por que dois? Priests Priests and Levites, sacerdotes e levitas. and Levites. Sacerdotes e levitas. And who are the 10 that get grafted into those two? Quem são os 10 que são enxertados? The Nethinims, The Nethinims. os netineus. And then we would say we have our 12 tribes. Logo diríamos que temos as nossas 12 tribos. And it's taught that this is these 2 and the 10 coming together. E então, ali onde se juntam essas 10 com as duas, What we do is we see this external, because this isn't new, we've known about this for a while. nós vemos então esse evento externo. Isso não é novo, isso já conhecemos por algum tempo. So we take the fall of the USA and the rise of the UN, Pegamos então a queda dos Estados Unidos e a ascensão das Nações Unidas. and by seeing the priests and the Levites and the Nethinims come together, E vendo os sacerdotes, levitas e os netineus se juntando, we overlay that and we say external and internal. nós sobrepomos isso e dizemos interno e externo. And we would say that this is priests, Levites, and Nethinims, the two sticks joining. E nós dizemos então que isso são os sacerdotes, levitas e netineus. Essas são as duas varas que se juntam. And there's more logic for the reason behind placing it between Midnight Cry and Sunday Law. E há mais argumentos por que colocar isso nesse período de clamor da meia-noite até decreto dominical. Can you see that logic? Vocês conseguem ver essa lógica? Just one question. Yes? Microfone, por gentileza. Ethan? Light. ¿Cómo sería si los 144.000 son de las 12 tribus de Israel? How would it be then that the 144,000 are from the 12 tribes Y no solo de dos. and not only from 2? That's a separate study Isto é estudo separado, because we can demonstrate that 12 just equals priests. porque poderíamos também demonstrar que os 12 são os sacerdotes. I think it's dangerous to say 12 and say it's all 3. Eu creio que seria perigoso dizer que esses 12 são os três juntos. So I might come back to your question at the end, Então pode ser que eu volte a essa pergunta mais para o final. but there's something else I want us to see. Mas há mais alguma coisa que eu quero que vocês vejam. Consider the line of the 144,000. Considerem a linha dos 144 mil, It begins in 1989, que começa em 1989, 9/11. 11 de setembro. This is the plowing. Isto é o arar. Then we have early rain, Logo temos a chuva temporal, till Sunday Law, até o decreto dominical, latter rain, chuva serôdia, till close of probation, até o fechamento da porta da graça, and harvest, e logo colheita, till second advent. até a segunda vinda. Then we came to understand fractals. Logo começamos a entender os fractais. That's the 144,000. Isso são os 144 mil.
Now we take the priests, Agora pegamos os sacerdotes. and we understand that prior to Sunday law, Entendemos que antes do decreto dominical, we have other waymarks. temos outros marcos. 1989 to 9/11 stays the same. 1989 até 11 de setembro fica igual. It's our ploughing. É o tempo de arar. And our early rain, 9/11 till when? E então nossa chuva temporal do 11 de setembro seria até quando? 2014. 2014, latter rain. 2014 e logo a chuva serôdia. 2019 and then harvest 2019 e logo a colheita. until Panim. Até Pânium. Then we take the line of the Levites. Logo pegamos a linha dos levitas. When is their time of the end? Quando é o tempo do fim deles? 9/11? 11 de setembro. 9/11, their ploughing begins. Começa então o arar deles. 2014, their early rain. 2014, a chuva temporã. 2019, their latter rain. 2019, a chuva serôdia deles. Panim Pânium, to Sunday law até decreto dominical, becomes their harvest. se torna a sua colheita. Now let's consider the Nethinims. E logo vamos considerar os netineus. When does their ploughing begin? Quando começa o arar deles? 2014. 2014. Their ploughing occurs between which waymarks? O arar acontece entre quais marcos? I don't want to get too tight, so I'm going to expand the part that we're concentrating on. Eu não quero que fique estreito demais, então vou expandir a parte em que nós nos vamos concentrar. 2014 to 2019 2014 até 2019 becomes ploughing. se torna o arar. 2019 to Panim 2019 até Pânium becomes early rain. se torna a chuva temporã. Panim to Sunday law Pânium até decreto dominical becomes latter rain. se torna a chuva serôdia. Sunday law to close of probation Decreto dominical até fechamento da porta da graça becomes their harvest. se torna a colheita deles. Sister Lara, Irmã Lara, A gente já está em 2019. we are already in 2019. Como sacerdotes, a gente está na colheita já, então. So as priests, we already in harvest. I'm going to get particular, Então vou ser mais precisa. I'm sure. Certeza? Certeza. But we should make sure that we're understanding correctly now. Mas é importante que cada entenda bem, corretamente isso. Can anyone identify a problem? Será que alguém consegue identificar um problema? Compare these two boards and the two studies we just drew up. Comparem esses dois quadros e os estudos que acabamos de fazer. Can anyone identify a problem? Será que alguém pode identificar um problema? A colheita dos sacerdotes e dos levitas. Can you expand on that? Você está com o microfone? The harvest of the priests and the Levites. Será que você pode explicar? Na verdade, seria. Fala que as duas varas vão se juntar no clamor da meia-noite e no decreto dominical. Actually, what's missing is that the two sticks, they should be joining between Midnight Cry and Sunday Law. Ou seja, os netineus eles teriam que ter a colheita
no decreto dominical. or be it the Nethinims should have their harvest at Sunday law. So this is drawn as midnight cry to Sunday law. Então isso aqui é ilustrado como clamor da meia-noite até decreto dominical. And remember, we said 1% to 100%. E lembre-se que a gente falou 1% até 100%. If we agree that's the way for the external, that's the way it is for the internal. Nós concordamos que isso assim que funciona o externo, então se aplica também para o interno. É que não está sendo separado, eu não sei, pode ser que não tenha nada a ver, mas é que não está sendo separado os levitas dos sacerdotes naquele modelo das 2 e 10. So maybe I'm mistaken, but here there's no difference made between the priests and the Levites and the Nethinims on this model. No difference? Nenhuma diferença? The priests and the Levites. We can- Os sacerdotes e os levitas não estão sendo diferenciados. If we go back into this history. Então, voltamos para essa história. But I'm just pulling out midnight cry and Sunday law. Podemos marcar essa diferença, mas estou aqui olhando especificamente para clamor da meia-noite até decreto dominical. We have 1% at midnight cry and 100% at Sunday law. Temos- 100% of what? Temos 1% no clamor da meia-noite e decreto dominical 100%. 100% de quê? I would say harvest, but Eu diria 100% of colheita. the harvest would be at the close of probation. Eu diria colheita, mas 100% da colheita seria no fechamento da porta da graça. So what you're saying is if we go to this board here and look at the world, Então, o que você está dizendo é que nós vamos para esse quadro, olhamos aqui para o mundo, that this is 1% que isto aqui seria 1% and this is 100%. e aqui seriam os 100%. This is the way you see it. É assim como você vê. And this history E essa história is latter rain. é chuva, é serôdia. So when we teach that the priests, Levites, and Nethinims Então, quando nós ensinamos que os sacerdotes, levitas e netineus are joined between midnight cry and Sunday law, estão juntados entre clamor da meia-noite e decreto dominical, we say that the Nethinims are joining this movement between midnight cry and Sunday law. nós dizemos que os netineus se juntarão a esse movimento entre clamor da meia-noite e decreto dominical. What does that mean is happening to the Nethinims? O que isso significa que está acontecendo com os netineus? Harvested. Eles estão sendo colhidos. We're teaching that they're harvested in their latter rain. Estamos ensinando que eles estão sendo colhidos quando é, na verdade, a chuva serôdia. And when we did that for the priests and saw their harvest in the latter rain, E quando fizemos isso com os sacerdotes e nós vimos a colheita deles na chuva serôdia, we went to Proverbs 26, verse 1. nós fomos para Provérbios 26, versículo 1. And what did we say that was? E o que dissemos que isso era? Foolishness. Tolice. But we're teaching the exact same things with the joining of the two sticks. Mas nós ensinamos exatamente a mesma coisa quando falamos da junção das duas varas. So what our sister picked up on was what I wanted us to see. Então, aquilo que a nossa irmã aqui identificou era exatamente o que eu queria que vocês vissem. Because it's really easy to go into this history Porque é muito fácil de ir a essa história and see it's the Sea of Cilicia and Pamphylia. e ver que isto é o mar de Cilícia e Panfilha. We see the rise of the United Nations. Nós vemos a ascensão das Nações Unidas. We compare and contrast. Nós comparamos e colocamos em contraste And we say it must be the priests, Levites, and Nethinims. e dizemos tem que ser sacerdotes, levitas e netineus. And say this is the 12 tribes rising up. E nós dizemos que isso são as 12 tribos se levantando. And if we do that, we say that the world is being harvested in the time period of their latter rain. E quando fazemos isso, nós dizemos que o mundo está sendo colhido
num período que é a chuva serôdia deles. And we know we can't do that. Sabemos que isto não podemos fazer. So it isn't my. I don't want to go into an explanation tonight. Então, hoje, à tarde e à noite, eu não quero entrar numa explicação To demonstrate exactly what is rising here, para demonstrar especificamente o que está se levantando aqui. if we did, we would go into other studies and derail from Acts 27. Se fizéssemos isso, nós acabaríamos entrando em outros estudos e a gente sairia bem longe de Atos 27. But what is rising up in this history Mas o que está sendo levantado nessa história is a new type of leadership. é um novo tipo de liderança. I would suggest that this is 12 Eu sugiro que isso aqui, sim, é 12, and that this is a group of people standing up e que isso é um grupo de pessoas que se levanta saying, look at your church, e que dizem, olhem para a sua igreja, we're the new leadership. we have a, We are the new leadership. nós somos a nova liderança. So I'm going to make this Então eu vou fazer isso priests or 144,000. como sacerdotes ou 144 mil. I'm just going to call it leadership for now. Por enquanto eu vou chamar isso apenas de liderança, But what we can be sure of mas de que nós podemos ter certeza is that this is incorrect. que isto é incorreto. Either it's not midnight cry to Sunday law, Ou não é clamor da meia-noite até decreto dominical, which would cause its own problems, que por si já causaria problema, because that's one of the reasons the model was built this way. porque isso é uma das razões por que esse modelo sequer foi construído. Or the 2 and the 10 do not represent priests, Levites, and Nethinims. Ou os 2 e 10 não representam sacerdotes, levitas e netineus. So I'd like us to consider how we came to these conclusions. Então gostaria de que consideremos como chegamos a essas conclusões. Because when framed in nice language, they make sense. Porque se eles são colocados nessa forma de expressar, então faz sentido. But they break our prophetic model. Mas eles não combinam com esse modelo. And we're saved from these mistakes E nós somos salvos desses erros by correct methodology. através de uma metodologia correta. And as we demonstrated earlier, E assim como mostramos mais cedo, we're saved from making mistakes with external events nós nos livramos de cometer erros de eventos externos if we take the same type of care. se nós tomamos o mesmo grau de cuidado. So to close up our study tonight, Então, para encerrar o estudo hoje à noite, I just want to recap. eu gostaria de recapitular. We considered the Sea of Cilicia and Pamphylia. Consideramos o mar de Cilícia e Panfilha. What it gives us is the history of midnight cry to Sunday law. O que ele nos dá é a história do clamor da meia-noite até o decreto dominical. And at the same time as you see an overturning, E ao mesmo tempo que você vê ao revés, a nation is rising up that's made of every tribe. temos uma nação se levantando que é composta por todas as tribos. We can demonstrate that externally. Isso podemos demonstrar externamente. The fall of the United States, the rise of the UN. A queda dos Estados Unidos e o levantar das Nações Unidas. And then we considered what that looks like in reality. Nós consideramos com que isso se parece na realidade. Which is one of the reasons I'd like us to pay attention to external events. Que um dos motivos por que eu queria que vocês prestassem atenção nos eventos externos. God's people are used to looking for waymarks in the future. O povo de Deus está acostumado de procurar os marcos lá no futuro. But the reason we can know what those look like in the future Mas a razão que nós possamos entender com que eles se parecem lá no futuro, one of the reasons uma das razões, is that we're actually living through the progression of those events. é que eles estão, na verdade,
passando, vivendo pela progressão dos eventos. So the same way Donald Trump is heading the United States now, Então, a mesma maneira como Donald Trump está guiando os Estados Unidos agora, the same way he's leading the sixth head, pardon me, the same way he's leading the sixth head, da mesma maneira como ele está liderando a sexta cabeça, is the same way he's going to lead the seventh, é a mesma maneira como ele vai liderar a sétima cabeça. if he must against their will. E, se for necessário, contra a vontade deles. We had a brief look at Syria Nós tivemos uma breve olhada para a Síria so we could understand why that conflict is so important, para entender por que é tão importante esse conflito. just to demonstrate where this conflict is being fought. Só para demonstrar onde esse conflito é batalhado. Because it's a fight for global influence. Porque é uma batalha sobre a influência global. Russia is going to lose that fight. Rússia vai perder essa batalha. And when it comes to this history, E quando chegamos a essa história, if the United States wants an oil pipeline built through Syria, se os Estados Unidos querem como fala, um duto de petróleo passando pela Síria, and Russia isn't behind Syria like a big bear, e se a Rússia não estiver de trás da Síria como um grande urso, Syria will do as the United States wants. então Síria fará conforme que os Estados Unidos desejam. Which is the same dynamic we already know occurs with the Sunday Law. Que é a mesma dinâmica que já sabemos vai ocorrer no decreto dominical. Then we looked at the internal, Logo, olhamos para o interno and we built the model of how this is normally explained. e construímos um modelo como isto é explicado normalmente. Fall of the United States mirrors the fall of the Adventist Church. A queda dos Estados Unidos está como espelho para a queda da Igreja Adventista. Rise of the United Nations mirrors the coming together of priests, Levites, and Nethinims. E a ascensão das Nações Unidas, um espelho para a ascensão dos sacerdotes, levitas e netineus. Even if it isn't always said so explicitly, Mesmo que nem sempre se expressa isso de forma tão explícita. that is what has been taught. Isso que está sendo ensinado. Then we considered, or we went through the story of the joining of the two sticks. Logo passamos pela história da junção das duas varas, The 10 tribes joining the two. as 10 tribos se juntando às duas, But then we constructed our fractals, mas logo começamos a construir os nossos fractais, and not all that long ago, e não tanto tempo atrás, we were saying that the harvest of the priests nós estávamos dizendo que a colheita dos sacerdotes coincided with the fall of their latter rain. estava coincidindo com a sua chuva serôdia. We recognize that that cannot be, Reconhecemos que isso não pode ser and we've straightened out that reform line. e arrumamos essa linha de reforma. But in teaching the coming together of the two sticks, Mas no ensino da junção das duas varas, we identified a problem. nós identificamos um problema. The harvest of the Nethinims does not occur between Panium and Sunday Law. A colheita dos netineus não ocorre entre Panium e o decreto dominical. The very first Nethinim will join at Sunday Law. O primeiro netineu se vai juntar no decreto dominical And the very last at the close of probation. e o último vai se juntar no fechamento da porta da graça. So we were able to demonstrate that that model is incorrect. Então conseguimos demonstrar que esse modelo é incorreto. Just in closing, Só para encerrar, as we consider these things, ao considerarmos essas coisas, one thing that I want us to consider more of uma coisa que eu quero que vocês considerem mais is this history. é essa história. From 2014 to 2019, História de 2014 a 2019. as the world is being plowed, Enquanto o mundo está sendo arado,
When do they come into contact with us? Quando chegou a entrar em contato conosco? Because we're not plowing them. Porque nós não estamos arando eles. I would suggest at the very least we also aren't their early rain. E, no mínimo, eu diria que tampouco somos a chuva temporal deles. And that has ramifications. E isso tem as suas ramificações. Not on that, but on what we've discussed tonight. Do we have any final thoughts or questions? Não sobre isso, mas sobre o que nós discutimos hoje à noite. Será que tem alguma pergunta ou observação? Yes. So in the two sticks, just to be clear, we would have to put the 2 are the priests and the 10 the Levites. Would we do that, or? Seria então em respeito a essas duas varas, que os 2 teriam que ser os sacerdotes e os 10 os levitas? É isso que arruma esse problema? That would have ramifications for how we see the northern and the southern tribes. Isso teria suas ramificações como nós vemos os tribos do norte e as tribos do sul. We would need to redefine our symbols. Teríamos que redefinir os nossos And a lot of símbolos. logic was built up to try and make that study solid. E muita lógica foi construída em cima para tornar essa compreensão sólida. So I would suggest that if we want to revisit that study, we would need to go back to the beginning. Então, sugiro se tivéssemos que olhar novamente para esse estudo, teríamos que voltar para o começo. If you would close with me in prayer. Então, se podemos encerrar com uma oração.